Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Espero muito que vocês gostem. Hoje nós vamos fazer a linda decoração desse prato natalino. Eu sempre quis ter e eles são muito caros. Então hoje eu vou trazer a técnica para vocês de decupagem, porém com esse papel que é um papel novo que está no mercado. Ele se chama Slim Paper. Ele tem a textura como se fosse de um papel manteiga. Você pode utilizar esse papel, você pode utilizar para decupagem, papel porta de guardanapo, você pode utilizar esses e alguns outros também. Então o que a gente vai fazer? Eu vou cortar ali bem rente a imagem, bem rente mesmo, tá bom? Só vou fazer esse recorte para a gente poder utilizar somente essa parte para esse trabalho. E o que eu percebi de diferente desse Slim Paper pro papel de guardanapo? Primeiro, não precisa retirar as películas, ele já dá para utilizar assim mesmo, e ele enruga bem menos do que o papel de guardanapo, tá? Então vamos lá. Aqui esse prato ele já tá lavado, ele já tá seco, porém eu vou fazer a limpeza dele novamente com álcool, pode ser qualquer álcool, álcool em gel, álcool líquido, tá bom? É só passar um pouco de álcool e tirar todo o excesso da gordura dos próprios dedos, né? Com um paninho ou com um papel de guardanapo. Então, depois que a gente fez a limpeza, a gente vem com a cola própria para decupagem. Pode ser também qualquer tipo de cola, aquela cola branca, ou essa cola para decupagem. São pelo menos as que eu gosto de trabalhar. E ali a gente vai espalhar uma camada fina, não muito grossa, somente onde a gente vai fazer a colagem do papel, ok? Espalha bem com esse pincel macio, procura ver aonde que tá translúcido e coloca de forma que fique bem espalhada essa cola. The halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Done we know. Para essa cola aqui, não precisa esperar o tempo de secagem, é só fazer a aplicação bem centralizado ali do seu guardanapo, do seu Slim Paper. Posiciona, arruma só um pouquinho com os dedos. O ideal é utilizar um saquinho plástico ou até mesmo um paninho, para você ir esticando ele do centro para fora, do jeito que eu tô fazendo aqui na imagem. Aqui eu acelerei um pouquinho para ir mais rápido, mas você vai fazer isso com muita delicadeza para não rasgar o seu papel, tá bom? Lembrando sempre, você vai espalhar do centro para as bordas. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que ali a cola ainda tá aparecendo? A gente vai esperar secar um pouquinho. Depois que ela secar, a gente vem com a segunda demão da cola para decupagem para fazer a impermeabilização dessa imagem, ok? Então agora a gente vem com a segunda demão dessa cola. E aqui eu também vou utilizar o mesmo pincel de cordas bem macias, de cerdas bem macias. E eu vou espalhar essa camada de cola, não precisa ser uma camada muito grossa, tá bom? É só para poder fazer a impermeabilização mesmo. E deixa secar novamente. Não procura não acelerar os processos, procura fazer tudo com calma. Aqui no vídeo, em alguns momentos, eu vou acelerar os processos com o secador de cabelo. Pode, mas o ideal é você esperar a secagem de cada coisa, tá bom? Ah, pessoal, uma dica. Aqui eu tô secando utilizando o secador. Se você tiver um soprador, você pode usar um soprador. Aqui eu tô utilizando o secador na temperatura fria, ok? Porque se eu usar na temperatura quente, eu não consigo fazer a pintura a seguir. Eu tenho que esperar ele secar, o prato secar, caso eu esteja utilizando a temperatura quente, para não dar problema na minha tinta, tudo bem?
Dica importante. E agora eu vou colocar um pouquinho dessa tinta metálica nessa bandejinha de isopor, porque eu vou utilizar o stencil para fazer alguns detalhes na borda desse prato. O stencil vocês já sabem como funciona, é só posicionar, fazer a aplicação da tinta metálica no pincel brocha e tirar o excesso e vai fazendo com calma por toda a borda do prato. Fast away the old year passes. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la la. E como essa tinta metálica ela é bem visível, eu só vou dar uma demão aqui, tá bom? Não precisa dar 2 demãos de tinta. La 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 la. E olha que coisa mais preciosa que ficou esse prato. Você pode deixar assim, ou você pode dar os seguintes passos que eu vou ensinar a seguir, que é fazer a pintura, tá bom? Se você quiser deixar ele nesse jeito aqui, finalizar dessa forma, você vem com o verniz geral ou com o verniz Vitro 150, que ambos vão fazer com que você possa utilizar ele no dia a dia. Esse prato está sendo feito para utilizar no dia a dia. Ele pode ser lavado, ele pode ser utilizado, tá bom? Mas vamos lá. Agora, para dar mais um charme nesse prato, na borda dele, eu tô vindo aqui com uma esponjinha, coloquei um pouquinho da tinta metálica e eu vou dar leves batidinhas, pessoal, aqui no vídeo de novo, tá adiantado para não tomar muito tempo de vocês. Mas você vai vir com a mão bem leve e vai depositando a tinta na borda desse prato, com muita delicadeza. E lembrando, cada processo de pintura a gente deixa secar naturalmente, tudo bem? Então aqui depois de uns 2, 3 minutinhos, a tinta metálica ela seca bem rápido. Agora eu vou vir com a tinta cintilante PVA, pode ser a tinta acrílica também, tá bom? Mas eu tinha essa aqui em casa e é ela que eu vou estar utilizando. E aqui eu vou dar a primeira demão de tinta, uma camada não muito grossa, vou deixar secar e depois eu vou vir com a segunda demão de tinta. Para isso é bom utilizar um rolinho, porque o pincel ele vai deixar marcas e o rolinho ele já vai ficar de forma mais uniforme. E olha só como ele fica depois da pintura, como a imagem aparece mais. Deixa aqui nos comentários qual você gostou mais, sem a tintura branca ou com a pintura branca. Eu amei das duas formas, eu acho que ambos ficaram muito bonitos, mas eu quero saber a sua opinião. E agora aqui nós vamos dar a segunda demão de tinta. Lembrando, eu tô deixando secar naturalmente, tá bom? Caso você queira agilizar os processos, pega o soprador ou secador na temperatura fria, seca bem, porque se você usar a temperatura quente, ele vai craquelar a tua pintura. Se for essa a sua intenção, ok, mas eu indico a fazer tudo com muita calma, tá bom? Bom, e agora, para dar mais um charme nesse prato, eu volto aqui com a tinta metálica dourada. Vou pegar o outro stencil que eu tenho para fazer uma nova cobertura nesse prato, no fundo, para dar um outro acabamento. Tiro ali o excesso da tinta, né, rodopiando bastante o pincel brocha.
E aqui é só posicionar novamente o stencil e fazendo a aplicação por todo o prato, onde você achar necessário. Aqui também é somente uma demão de tinta, não há necessidade de dar mais de uma demão de tinta, tá bom? Depois é só deixar secar bem. E aqui eu vou fazer de novo, na borda do prato, a pintura, vindo marcando assim com a esponjinha, que eu acho que vai ficar mais bonito ainda. Aqui novamente eu tô utilizando o secador, né, na temperatura fria. E depois de seco ele vai ficar assim. Então agora que ele já tá seco, eu vou vir com a tinta vitrocerâmica. Aqui, pessoal, uma dica muito importante. Você precisa agitar muito bem essa tinta antes de utilizar ela. Pode fazer a aplicação em cima do prato, como eu tô fazendo. Vem com outro rolinho e vai espalhando sobre todo o prato. Procura espalhar bem. Espalha também na borda da onde você fez esse detalhe em dourado, porque ele precisa fixar. E essa tinta, como que você utiliza ela? Fez a aplicação, você vai aguardar 24 horas a secagem dela. Passou as 24 horas, no outro dia você vai levar ao seu forno elétrico aí da sua casa, lindo, maravilhoso. Você vai colocar na temperatura de 150 graus. Vai colocar o prato lá dentro, com o forno ainda frio. Vai colocar o seu prato lá dentro de uma forma e vai ligar na temperatura de 150 graus por 35 minutos. Passado esse tempo, desliga o forno, esquece teu prato lá dentro, só vai tirar quando o forno estiver totalmente frio, pessoal. Isso é muito importante. Ah, Nanda, mas o meu forno, a temperatura mínima dele é 180. Coloca ali uma colher de pau, alguma coisa para que ele fique entreaberto e você consiga atingir essa temperatura, ok? Feito isso, tá pronto, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um emoji, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!